bem-vindos e bem-vindas a mais uma live com o tema autoconhecimento, a nossa live de número 10 do nosso papo de segunda. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar, né? Eu vou começar falando. Que eu falo que eu tô falando em nome do meu perfil, Raquel Monteiro Psi, e do meu perfil junto com a Mariana, que é o Corpus Psique. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar hoje sobre a parte do autoconhecimento, em que a gente fala da autoimagem e do autoconceito e como isso influencia, né? Como esses determinantes influenciam na nossa forma de comunicação. Então, eu gostaria que vocês, né, nosso ritual de sempre, papel e caneta na mão, vamos anotar, vamos já colocar ali os exercícios, né, as chaves ali para a gente poder depois, porque não adianta a gente só absorver, é absorver e praticar, absorver e praticar. Então, papel e caneta na mão, eu quero começar a voltar com vocês, né, o contexto de o que é autoimagem, o que é autoconhecimento, né, que está dentro do autoconhecimento. Eu sei que os nomes, eles se explicam por si só, mas às vezes a gente não associa. Então, o que eu quero? Que vocês comecem já a associar. Quando eu falar autoconceito, autoimagem, está falando sobre o quê? Então, vocês já vão ali situando, organizando mentalmente, para a gente poder ir construindo mais essa ideia. Porque por isso é a ideia da sequência, né? A gente está na live de número 10, que vai falar sobre a questão de como o autoconhecimento está inserido, né? Dentro dele está inserido a autoimagem, são os autos, né? A autoimagem e o autoconceito e como eles interferem na forma como a gente constrói a nossa habilidade de comunicação, que é básica para tudo que a gente precisa, né, gente? Se a gente não se comunica, né, aquele ditado, quem não se comunica se estrubica. E quem tem boca vai a Roma. Sabe, são as chaves aqui do que a gente quer conversar hoje com vocês dessa questão. Então, vamos lá. Ponto número 1. É importante que a gente comece a perceber, identificar como e porquê de determinadas escolhas. Oi, sejam bem-vindos e bem-vindas. É importante, então, né, eu estava falando da gente identificar o que é autoconhecimento. É você perceber como você age, como você interage, como você reage, a sua linha de raciocínio, por que você pensa de determinado ponto, não de outro, como você vai construindo essas ideias, essas questões, e como você vai organizando isso e por que isso influencia na sua escolha, num ponto X, num ponto Y, ou você tem a sensação de que não influencia. E aí a gente tem uma coisa muito importante de contextualizar, de conceituar. Então mandem essa live para quem você sabe que precisa começar a pensar em si, começar a entender, se planejar, se organizar mentalmente, que a vida tá parada, que a coisa não anda, não vai para frente. Então assim, gente, tudo parte da forma como a gente pensa e analisa as coisas, sabe? Não é de fora para dentro, não é uma coisa que vai aparecer, vai fazer você de repente, bem-estar, ele chegou. Não, gente, é uma construção. Você vai ali tijolinho por tijolinho. Então é importante que você tenha esses conceitos chaves ali bem situados, bem contextualizados, para vocês começarem a botar em prática. Isso aqui a gente está falando de conhecimento. E conhecimento de quê? De vocês mesmos. Então, quem é a parte interessada? Vocês mesmos. Quem vai organizar, quem vai... a vida de quem, né? É a vida de quem que está sendo influenciada, é a vida de quem que está precisando, às vezes, de um ponto ali, de um outro posicionamento, uma outra forma de atuação. Isso fala de quê? De como você se expressa, de como você se organiza, né? Então, como você consegue expressar aquilo que está passando pela sua mente, aquilo que está passando pelas suas sensações, pelas suas emoções, ou seja, seus sentimentos, assim, como que você está conseguindo expressar isso de alguma forma? Como que você está conseguindo colocar isso, né, na prática? É isso que a gente está falando aqui. Porque quando a gente está com uma organização interna muito alinhada com o que a gente pretende, com o que a gente quer,
quando a gente sabe o que entende e se manifesta naquilo que a gente quer, né? Quando a gente sabe, naturalmente a gente vai manifestar aquilo que a gente quer. Então é importante que vocês comecem a entender por que é de dentro para fora, né? Por que é a organização interna, por que é a forma como você se percebe, se analisa, se situa, se sente, né? A forma como você olha para si. E o conceito que vem a partir daquilo, né? A partir disso, na verdade, como é a sua autoimagem, o que você percebe da sua autoimagem, o que você entende de si mesmo, vai influenciar nas escolhas que você vai fazer, em como você vai se posicionar diante da vida e como você vai se expressar diante da vida. Então é importante que vocês comecem a entender que é uma ligação direta, que é aquilo que você pensa, sente, como você interpreta, como você escolhe, né? Qual é a linha de raciocínio para suas escolhas. É isso que vai fazer com que você consiga ter um posicionamento que vai te favorecer ou vai te desfavorecer. Então, o que você quer? Você já identificou? O que você precisa para chegar onde você quer? Você já colocou uma ordem de prioridade? Você já se planejou? Então, tudo passa por essa questão de você se priorizar, de você se planejar, de você se colocar. Então, assim, se você não faz essa organização interna, é aquela coisa que eu tenho falado, né? Você fica vela ao vento, deixa a vida me levar, né? Então, você vai colher as consequências disso. Ou seja, você não consegue organizar como você está se posicionando, situando e, logicamente, como você está se expressando. Então, você é daquele tipo de pessoa que consegue expressar as emoções de uma forma coerente, usando da sua racionalidade, ou você é aquela pessoa que tem dificuldade de expressar emoções mais fortes, como raiva, tristeza, agonia, revolta, porque geralmente os sentimentos negativos, eles, assim, desde que a gente, na nossa mais tenra infância, né, ou seja, quando a gente é menorzinho, bem pequenininho, a gente não é ensinado a expressar as emoções, principalmente os homens que estão aqui assistindo a live, vão pensar aqui junto comigo, a maioria até são meus pacientes, vocês são ensinados a não expressarem emoções, olha que louco isso, gente, como assim? Sabe, é um lado do machismo que a gente está inserido, né? Por isso que eu falei que é importante contextualizar, que mesmo sem a gente ter intenção, a gente está ali naquele contexto e que a gente reproduz na criação dos nossos filhos, dos netos e tudo mais. Então, assim, a gente é ensinado de que as emoções, principalmente as negativas, a gente tem que esconder, aí muitas vezes de nós mesmos, né? Então, assim, a gente vira uma panela de pressão. E a gente não é ensinado a lidar com aquilo. A gente precisa o quê? De uma educação emocional. E lembra que a gente fala o termo psicoeducação? Gente, psicoeducação vai trazer uma dessas questões que vai ajudar na nossa prática na vida, né? Ou seja, como você lida com as suas emoções, como você expressa suas emoções. Porque lidar com as emoções passa pela parte de expressar. Claro que quando eu tô falando que você é ensinado, principalmente os homens, a reprimir, não quer dizer que quando você tá com raiva, você tem que começar a gritar, que isso é expressar. Ou começar a, na verdade, né, o grito fala de uma dificuldade também de lidar com as emoções. Eu tô falando de você entrar em contato e acolher aquela emoção, entender que ela faz parte de você, não rejeitar. Porque isso é você se rejeitar. Se aquilo ali te causa mal-estar, primeira coisa, olha para aquele mal-estar, vê o que ele está querendo dizer para você. Se é algo relacionado a alguma coisa que alguém fez com você, se é algo que aconteceu com você, um fato diretamente. Por exemplo, você viu que alguém está falando mal de você, ninguém te contou, você viu, né? Porque às vezes contou, você não tem a certeza, então às vezes a raiva fica ali meio contida. Ou então alguém é muito agressivo com você, você às vezes não entende por que aquilo te faz mal e você está ali sendo vítima de uma violência psicológica, que é você sendo minado ali
pela forma como você ou pela forma como você se expressa. Isso é um tipo de violência psicológica, tá? Esse é um tema que a gente pode até trazer, né? Porque é um tema muito amplo e muito vasto que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Então, assim, alguma coisa no seu trabalho, você foi vítima de uma injustiça, né? Claramente. Você precisava se expressar, falar ali que aquele relatório não pôde ser produzido porque faltou dados, você não teve acesso àquela informação. E aquilo passa batido, você reprime, porque você não pode demonstrar que você ficou triste, frustrado, ou você nem aceita demonstrar aquilo, e aí você reprime e aquilo ali tá ali, e aquilo não some. Perceba bem, não existe uma varinha de condão que vai fazer aquilo sumir, aquilo vai para algum lugar. Então, às vezes vai para aquela enxaqueca contínua que você tem, às vezes vai para aquela dor de estômago que você sente frequentemente, às vezes não está indo para uma dor diretamente, mas você está mais agressivo em casa, com seus filhos, com falta de paciência ou com insônia. Então, eu estou dando aqui exemplos de onde essa tensão causada pela falta de habilidade de lidar com as emoções e de expressar, e de se expressar, tanto suas emoções, suas ideias, né, seus pensamentos, podem trazer, né? Estou dando aqui exemplos para vocês começarem a perceber a amplitude do que pode acontecer se você começa a reprimir e vai seguindo essa linha de repressão ou de não aceitação ou de não visualização daquilo que você está sentindo, né? Por conta daquela questão, daquele fato, daquela situação ou daquela pessoa. Então, assim, gente, geralmente a gente começa a perceber isso com as figuras de autoridade. Então, eu estava falando da infância. Quando a gente é muito criança, nossos pais, né, a figura do pai, da mãe, quando estão estabelecendo o limite ali através das regras, é natural que você se sinta frustrado, né? Você olha e você quer subir naquela árvore ou não, vamos lá, né? Somos pessoas mais da cidade. Então, assim, a gente quer aquele sorvete. E sua mãe fala, não, você só vai comer depois do almoço ou amanhã. E aquilo ali causa um desconforto. Vai causar, porque está indo contra uma vontade sua, contra um desejo seu, né? Então, quando a gente começa a perceber e aceitar, ok, eu estou chateado ou chateada, mas eu posso lidar com isso. Eu vou falar, não, eu tô triste. Você vai acolher aquele sentimento, poxa, eu tô com raiva, eu tô furioso, tô furiosa. E aquilo ali vai passar, porque é um motivo efêmero. Ah, não tomei o sorvete, ok. Vou me distrair, vou fazer outra coisa, vou aceitar aquele sentimento e vou expressá-lo. Poxa, eu tô triste, eu queria comer agora, mas eu entendo. Eu tenho que, não dá para comer doce o tempo todo, todos os dias. Então, assim, a gente percebe que a repreensão, né, que a cultura de você reprimir vem desde muito pequenininha, aquela frase, né, engole o choro, não chora. Ai, isso é manha. Muitas vezes mas a manha quer dizer muita coisa, porque você não tem, né, você está se construindo enquanto ser humano, você não tem muita habilidade, você é criança, você não tem muito recurso emocional para lidar com todas aquelas emoções. Quando é criança, ok, normal, você está construindo isso. Mas quando você não vai aprendendo e não vai se orientando já desde criança, não vai construindo os recursos emocionais necessários para se expressar e se posicionar devidamente, de uma forma em que você seja fiel e aceite o que você sente, e coloque aquilo de uma forma racional, não agressiva, não explosiva. Isso é uma construção, gente, porque esses sentimentos de desconforto, de frustração, que estão ligados à raiva, eles são sentimentos primordiais, né, primários, né? Você precisa ter esse tipo de sentimento porque ele faz parte do seu instinto de autopreservação. Ou seja, para você preservar a sua vida, certas questões precisam te despertar essa raiva, essa frustração, para que você corra atrás e consiga passar por aquele obstáculo e dar continuidade à vida. Então, geneticamente, a gente é programado para ter nojo, para a gente ter raiva. Então, mas como a gente lida com isso e a forma que socialmente vai ser aceita e devida é onde passa pela construção. Você não pode sair gritando com todo mundo porque você está com raiva porque não tomou o sorvete, né? Senão você pode virar igual certos adultos que a gente vê aí, que bate o pezinho e fala, eu não aceito, né? Não é isso. Pelo contrário, eu tô aqui exatamente para alertar sobre isso,
para que vocês comecem a se acolher, entender e aplicar de uma forma que seja coerente com o que você sente, mas que seja devido com o nosso contexto social. Então você tem que começar a construir essa equilibração, né? Exatamente. Então assim, os nossos avós, os nossos pais, né? A gente hoje está indo até no movimento contrário, que também é errado. Pode tudo. A cultura de ensinar sem dizer não. Gente, não é por aí também. É isso que eu tô falando. Os sentimentos têm que ser de frustração, de raiva, de angústia, de tristeza, de nojo. Eles estão aí para nos ensinar. Então, se a gente acha que tem que bater de volta para você não apanhar de novo, às vezes você precisa realmente empurrar aquele coleguinha e chamar a tia, né? Precisa de algo assim, porque a pessoa tem dificuldade em entender limites, né? E como é criança, é isso que eu tô falando, esses comportamentos, eles são aceitos como manifestação das crianças, porque elas ainda não têm o recurso emocional necessário. Mas quando você vê adulto fazendo birra, batendo o pezinho, algo de muito errado tá aí, na forma como não tá nada alinhado, a forma como ele sente, como a forma como ele expressa. Sabe aquelas pessoas que socam, quebram as coisas? Isso pode acontecer? Pode. Às vezes você tá num calor da emoção tão grande, mas se isso é uma regra na sua vida, algo de muito adoecido está acontecendo com você, porque existem N formas de você expressar, e muitas vezes aquela explosão está tão grande assim, porque você lá atrás não expressou, você reprimiu e você acumulou, entende? Entende o porquê? Tem tudo a ver a forma como você se vê, como você se enxerga, como você se percebe, o conceito que você tem de você mesmo, a imagem que você tem de você mesmo, vai influenciar diretamente na forma como você se posiciona, se expressa e lida com as emoções? Entende? Exatamente, se você não constrói isso lá desde o início, mas não quer dizer que você não vai conseguir construir hoje, né? É um passo a passo, tem como a gente reverter, né? Muito desse sentimento, por exemplo, como a gente está aqui recebendo, né? Glaucio falou, a insegurança. Muito tem a ver com a forma como você está se enxergando, não está alinhado os seus potenciais, né? Porque, gente, nada é só uma coisa, a gente não é só coisa ruim, como a gente também não é só coisa boa. Então a gente tem que ter o acolhimento e essa aceitação de saber que somos seres imperfeitos, que a gente erra, que a gente está no eterno aprendizado. Mas quando a gente começa a aceitar isso, logo a gente começa a desenvolver estratégias para lidar com isso, né? Aí, oi, voltou a conexão? Olá, Corpus Psique, tá conectado? Dá um oizinho aqui para mim se tá tudo bem. Então, assim, a gente começa a perceber que existe esse alinhamento, né, de como você se percebe, de como você se vê, o conceito que você tem de você, que vai... Lembra que eu falei da live sobre autoconfiança, tá aqui no GTV, depois dá uma olhada lá, voltou, ok, então tá bom. Qualquer coisa vocês me sinalizem, né, às vezes dá o Wi-Fi, né, gente, essa interrupção aí, né, da conexão. Mas eu acho que tá dando para todo mundo me ouvir. Se não, me sinaliza, por favor. Então, assim, quando a gente não tem uma autoimagem positiva e condizente, por que a gente fala positiva, gente? Porque, como eu estava dizendo, nada é só uma coisa. A gente não é só qualidade, como a gente não é só defeito. Isso é a gente, todas as pessoas do universo, tá? Então tá bom, Mariana, obrigada. Então, assim, como a gente tendo essa noção e a gente começa a entender e aceitar tanto os nossos pontos fortes e saber explorá-los de uma forma assertiva para a nossa vida, quanto entender as nossas limitações e os nossos defeitos, a gente começa a entender o que pode acontecer, o que não pode, como pode ser feito, como não pode. Então, assim, gente, é importante que vocês comecem a aceitar e olhar para vocês mesmos de uma forma que vocês tenham essa visão ampla de si mesmos, né? Igual assim, quando você a Glaucia tá falando, quando eu acabo me cobrando demais. Essa autocobrança exagerada geralmente tem a ver com uma insegurança e uma autoestima baixa. Por quê? Porque a sua autoimagem
está impactado pelo esse conceito baixo de que você geralmente é só defeito, que você é incapaz, que você não consegue, porque sua vida é feita de frustração. Gente, quando você está vivendo um assunto, ou falando com alguém, ou numa conversa, e você só consegue pensar coisas negativas, olha, escuta primeiro, não fica na reação pura e simples, né? Porque a gente fala que é visceralidade, né? Você só sendo visceral. Não, analisa, respira, e aí se você conseguir perceber que também tem parte boa, aí você volta, senão você deixa aquilo para outro dia. Eu sei que a ansiedade aí bate forte, a gente não consegue organizar, então, e a gente não consegue, às vezes, racionalizar. Mas quando a gente tem uma noção das nossas incapacidades, vamos colocar assim, pontos fracos, a gente começa a querer trabalhar. Então aqui, ó, como eu faço para melhorar a minha autoestima baixa? Isso é um processo que é construído, como eu falei, a gente vai construindo essa habilidade. Se a gente não foi ensinado na infância, a gente já estaria aqui num outro nível de construção. Mas se não, se existiu esse déficit, né, essa falta, essa ausência de ensinamento de como lidar com as emoções, a gente pode construir isso, porque isso tem a ver com a forma como a gente se vê, com a nossa autoestima. E se ela tá baixa, eu também tenho uma live aqui falando de como identificar se sua autoestima tá baixa. Existem recursos, exercícios, estratégias, uma construção em psicoeducação que a gente pode fazer. A gente vai lançar o grupo de autoestima, autoconhecimento, autoimagem, autoconceito. E a gente vai poder trabalhar isso através de desafios, testes psicológicos, orientações focadas. E a gente quer tratar no grupo, porque o grupo gera essa identificação. Você vê aqui que a gente está no ao vivo, um monte de gente está lendo uma coisa ou outra, identificando. Imagina isso num trabalho em grupo, num encontro semanal, que a gente pode tornar tão acessível e ao mesmo tempo manter a privacidade, né, dos assuntos de todo mundo, através aqui das ferramentas tecnológicas. Então daqui a pouco a gente vai estar lançando, não hoje, acompanhe aqui os nossos perfis para maiores informações, porque primeiro a gente está fazendo essa série de lives para ir trazendo esse assunto e vocês irem aquecendo sobre o tema. E isso aí, você vai participar. Todo mundo que quer, manda para mim um direct. Eu já vou anotando, eu já vou fazendo uma pré-inscrição. É importante a gente posso ir mostrando para vocês. Aqui a gente já tem bastante conteúdo falando. Aí eu já posso passar os exercícios para vocês irem estudando e ir se adiantando. Para quando chegar o momento do grupo, a gente tá todo mundo alinhadinho, aproveitar ao máximo o investimento, né? O tempo e o trabalho, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Todo esse conteúdo é para trazer para vocês informações de qualidade, para que vocês entendam os conceitos, a contextualização, os porquês, da forma que alinha aqui com a gente, para a gente conseguir, quando começar o grupo, lançar os desafios, fazer os exercícios, começar o trabalho de psicoeducação, vocês estarem já com os conhecimentos e dos conceitos chaves já ali, tudo na ponta da língua, o caderninho já pronto para a gente começar os trabalhos, tá? Manda para mim quem tem interesse por direct, que a gente já vai fazendo uma pré-inscrição e vão acompanhando, que a gente vai lançar, mas todo mundo vai ser um lançamento que todo mundo vai ficar sabendo, tá? Não é nada de surpresa, não é nada escondido, tá? Pelo contrário, é o que a gente está fazendo aqui, alinhando com vocês, trazendo já muito do conteúdo informativo, né? Muito do conteúdo teórico, para vocês já irem estudando, se aprofundando, alinhando, para quando chegar lá ser o aproveitamento máximo e ter o resultado que a gente espera, né? Uma mudança e uma mudança no sentido de um melhor posicionamento na vida de cada um, uma melhor forma de olhar para si de forma mais acolhedora, em que se consiga ver que nada é só uma coisa, né? Eu acho que tudo começa com um olhar para si, a percepção de que nada é só uma coisa, ou seja, não é só qualidade, como também não é só defeito. Então, como eu estava falando da discussão, quando a gente começa numa discussão a só ver coisa ruim, é um aspecto que é um sinalizador muito forte, porque
se nada é só uma coisa, se você só tá vendo defeito ali no seu parceiro, ou na situação, ou na relação, mas só naquele momento que você tá de cabeça quente, isso tá querendo dizer alguma coisa, né? Porque lembra que eu falei, a gente esquece as coisas óbvias, até fiz um reel sobre isso, né? A gente precisa se lembrar que o autocuidado, ele faz parte do seu instinto de autopreservação, mas também tá ligado à forma como você se vê. Se você não vê valor em você, ninguém mais vai ver. E isso vai impactar diretamente na forma que você expressa. Lembra que eu falei como que está seu autoconceito, a sua autoimagem? Se você não vê valor em você, o outro possivelmente não vai ver. Por quê? Porque não está sendo expressado, transmitido, né? É claro que a gente também transmite muito, sem perceber, do que está no nosso inconsciente. Lembra que eu expliquei? Que a gente é o eu consciente e o eu inconsciente que está aqui embutido, mas presente em tudo, né? Para todo mundo. Então, isso é mais uma afirmação, né? Uma justificativa, uma explicação de por que nada é só uma coisa, né? Porque até a nossa racionalidade, ela tá ali embutida do eu consciente e do eu inconsciente. Então, às vezes, você realmente não tem intenção, né? O seu parceiro não teve a intenção de te magoar, mas tem feito atitudes que te magoam. Então, você naquele momento de uma coisa que você já vem acumulando, já vem reprimindo, estoura e aquilo pode se tornar uma grande explosão de raiva. Agora, se você já começa a perceber, trabalhar, expressar, né, no pouco a pouco, de uma forma assertiva, de uma forma que o outro entenda a mensagem, porque assim, gente, se você ainda não percebeu, mas se você ainda não parou para pensar nisso, mas muito da forma como a gente interpreta as situações, o que chega até a gente, passa pela esse consciente e inconsciente, passa pela nossa cognição, ou seja, nosso pensamento. Eu sei que eu estou falando de termos técnicos, mas depois que vocês tiverem, se vocês forem rever a live, vai ficar gravada aqui no IGTV, vocês pausem, anotem, pesquisem no Google, ou me chamem, eu vou ter o maior prazer de responder, ou a Mariana, que a gente aqui na Corpus, e a gente vai trazendo, se tiver alguma dúvida sobre esses aspectos mais teóricos. Porque lembrando que a gente como psicóloga, né, eu como psicóloga, e a Mariana, a gente está trazendo aqui para vocês conceitos baseados em ciência. Não é nada que eu estou falando aqui, não é nada do que eu ache da minha cabeça. Isso aqui, tudo que eu estou trazendo são teorias da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, da ciência, da medicina, da psicologia, da psicanálise, da fisiologia, da neurociência. Para quê? Para que vocês entendam que é embasamento científico. Não sou eu que estou dizendo, tá? Da minha cabeça. É todo embasamento teórico, científico que eu trago aqui para vocês nessa conceitualização, nessa contextualização. É sempre bom deixar claro, porque numa época de acreditar ainda que a Terra é plana, é importante a gente entender o valor da ciência, né? Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês? Se vocês entenderem a ideia de que a interpretação, ela passa pelo seu pensamento, ou seja, às vezes uma pessoa está falando uma linha de raciocínio, mas você está entendendo outra. Isso é perfeitamente normal. Então, além de tudo isso que a gente está conectando, voltou? Olá, vocês estão me ouvindo? Oi? Voltaram? Ah, então tá bom. Todo mundo tá me vendo, tá me ouvindo? Então, assim, se vocês pensarem no aspecto de que a interpretação de tudo que chega pra gente passa pelo nosso pensamento, ou seja, pela nossa forma de ser, de agir, de pensar, de se situar, a gente vai saber que às vezes a gente está tão imbuída ali no sentimento, por isso que é importante essa leitura de si mesma, esse olhar para si, porque a gente vai começar a perceber que muito da forma como a gente lê a situação tem a ver com a forma como a gente está sentindo, pensando, da forma como a gente é. Então pode ser, e geralmente acontece, de ter ruídos na interpretação da mensagem, né? Às vezes você está ali numa linha de raciocínio, falando aqui de um contexto, mas está batendo de um jeito para um, de um jeito para o outro. É por isso que a gente às vezes tem que debater, conversar, estudar, analisar aqueles pontos, até que a ideia central seja absorvida para que seja colocada em prática. Entende? Então, assim, é muito da forma como a gente consegue entender esse contexto que é tão amplo. Então, além de estar o seu eu consciente, seu eu inconsciente
em todo o aspecto como você se vê, como você se expressa e se manifesta, isso também fala da forma como você se vê, o conceito que você tem de si. Então, vocês conseguem perceber como é amplo e como é rico com muita coisa da forma como a vida, às vezes, de vocês não está indo como vocês gostariam, ou vocês têm um adoecimento relacionado a isso, que também está envolvendo transtornos como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, somatizações, né? Às vezes uma doença psicossomática, uma doença autoimune, problemas na tireoide, problemas de dermatite crônica, problemas de urticária alérgica, problemas de, às vezes tem pessoas que têm doenças autoimunes que têm a ver com a visão, né? Comprometem a visão, interferem na pressão dos olhos, a pressão ocular. Então, assim, gente, lembra que a gente tem falado sobre como mente e corpo se comunicam? Que assim como a mente sente, o corpo também sente? Então, assim, isso tudo tem a ver com a forma como vocês estão se percebendo e se enxergando. Então, tudo começa com o olhar para si. Né? Eu sempre falo, o início é como você está se vendo e se você está se vendo. E como você está enxergando isso, se tem valor, se para você mesma não tem valor, ou se você acha que tem valor, mas na prática você não consegue perceber seu valor. Hoje eu coloquei uma história, né, de uma figurinha, de uma tirinha falando, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí a pessoa está numa condução pública, né, no metrô, e tem uma pessoa olhando para ela que ela nem percebe que está olhando. E tem um outro também, mas ela está ali tão envolvida no não, né, que não é para ela, que ela é um ser indesejável, que ela nem se dá conta do ambiente à sua volta. Isso pode estar acontecendo com vocês. Ou no trabalho, você tem aquela ideia boa, você sabe, tem conhecimento de causa, você gosta de desafio, mas você não consegue falar isso para o seu chefe, para sua equipe, transmitir isso. Ou você está vendo que está tendo uma queda de rendimento por causa de determinado ponto, mas você não consegue colocar isso em prática. Ou você sofre de baixa autoestima e está com tudo isso influenciado na sua forma de se posicionar, de se expressar. Então a sua autoimagem e o autoconceito de você está comprometido por alguma coisa que precisa ser verificada, trabalhada. Tudo isso, gente, pode mudar. Tudo isso depende de você se conscientizar e trabalhar para essa mudança. Porque, como eu falei no início da live de hoje, é de dentro para fora. Então, mais para frente a gente vai estar lançando o curso de psicoeducação em autoestima, autoconhecimento, autoimagem, para a gente trabalhar isso e ampliar esse olhar para si mesmo e colocar de uma forma coerente para aquilo que cada um de vocês pretende para a vida. Ou seja, vocês vão obter mais qualidade de vida na forma como vocês vão se olhar, se posicionar, se expressar e da forma como vocês vão conseguir alinhar e trabalhar melhor as emoções de vocês, tá? Então a gente vai dando informações. Eu vou passar sempre no final da live, depois a gente passa os exercícios, né, de reflexão. Então eu vou passar, sintam-se à vontade de me chamar a gente aqui no direct, me chamar no direct, chamar a Corpus, né, a Mariana também. A gente vai trazer, né, qualquer dúvida, um prazer imenso em solucionar, né, em trazer a resposta para vocês. Sintam-se à vontade, obrigada pela participação de todos. Sigamos no processo, tá? Estamos aqui, estamos juntos. Vamos lá, sabendo que ter paciência e acolhimento consigo mesmo também é um aspecto chave, tá? Um beijo a todos, até o nosso próximo papo de segunda e até depois, porque a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente!